Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para debater a partida de hoje entre Palmeiras e Novo Horizontino, partida que acontece no Allianz Parque. Hoje, com a força da torcida, anota aí, ó, hat-trick do Flaco Lopes. Hoje ele vai fazer 3, pessoal. Hoje o Flaco Lopes vai ter 3. Palmeiras vai entrar voando aí na volta do Allianz Parque. Torcida vai estar presente. Vai ser um massacre. Já tô adiantando. Você pode vir me zoar aqui depois do vídeo aqui, porque eu já tô aqui afirmando. Depois você só vem me agradecer. Porque o Palmeiras vai massacrar. É Hendrick, é Rafael Veiga, Flaco Lopes, Piquerez, Mike. Vai ser um amasso. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Né? O Marcos Rocha parece bem também ali na direita. E tem o Murilo, que foi passear, né? Foi lá, né? Comeu lá um fish and chips. Paella. Depois comeu uma paella, né? E voltou. Isso tira o ritmo, claro que tira. Mas eu não apostaria, acho que o Gomes vai para o banco. E acho que ele ainda não está pronto para voltar ao time. Mas daquilo que a gente tinha ano passado, estabelece competição na defesa do Palmeiras. Tem o Naves que está muito bem também. E o Hendrick. As minúcias da imagem que a gente pode prestar atenção. Eu vi o Rios e o Murilo correndo, mas não vi o Hendrick. O Hendrick tomou uma pancada na coxa. Lá, o Thiago Leme até me ajudou na apuração disso. Se descobriu que foi uma pancada, que não foi um estiramento, então existe a possibilidade dele jogar. Mas eu não vi, pelo menos não foi liberada a imagem dele correndo em volta do campo, porque os jogadores chegaram 9h30 da manhã, né, de ontem, aqui no Brasil de volta. Então, ainda tenho essa pulguinha atrás da orelha, mas a informação que eu tenho é que ele vai para o jogo, vai começar o jogo. E ele é muito importante, fundamental, nesse momento do Palmeiras, que tem um campeonato estadual que pode ser maior do que é mesmo. Porque pode ser um tricampeonato seguido e invicto, que é muito difícil de acontecer. Então o time está pronto, o modelo de jogo é esse, vocês sabem, Marcos Rocha, Luan por dentro, Murilo pela esquerda, Piquerez e Mike de ala. O Veiga mais pela esquerda, o Flaco na área e o Hendrick jogando ao lado do Veiga, como se fosse 2 meias, ele mais pela meia direita. Então o Palmeiras pretende atacar com 6, porque o Novo Horizontino vai fazer uma linha de 5 atrás. Zé Rafael é o cara do apoio pelo lado esquerdo, com o Veiga, com o Piquerez. Do lado direito é o Mike e o Hendrick, né? E o Aníbal sai menos, porque é o cara mais que fica na contenção, com possibilidade do Rocha também sair. Então, o Palmeiras faria ali 6 contra 5 para jogar contra o Novo Horizontino. E tem uma questão que não se cogitou contra a Ponte Preta, porque o Palmeiras fez o gol rápido, né? E foi resolvendo o jogo, que é o pênalti. O pênalti é uma questão, cara. Calma. Entendeu? Não tô nervoso com o jogo. Mas ignorar que isso seja uma questão não me parece razoável. Até porque o Novo Horizontino viveu já uma, então ali deu uma calejada contra o São Paulo. A calma que você me pede, Saúde, e eu tenho, é você, uma coisa, como disse o Vessa, que a arquibancada fala. Eu não estou dizendo que, se o jogo for por pênalti, o Palmeiras é favorito. Se o Palmeiras perder do Novo Horizontino, vai ser uma vergonha. O Palmeiras é mesmo? Claro que é. O Palmeiras é favorito. O Palmeiras tem que ganhar o jogo. O Novo Horizontino é um time da Série B. É bom, bem treinado, tem bons jogadores, tudo certo. Em casa, jogando, um time que não perde desde outubro, o Palmeiras tem obrigação de passar, certo? Essa é uma questão. A outra questão é o sentimento do torcedor. Eu não posso falar por todos, mas eu posso falar por algum extrato. E ninguém quer ouvir falar de pênalti. Isso é um problema, isso é um trauma. Isso é uma dificuldade desse time e já vinha antes do Abel. O Vessone publicou esses dias no nosso grupo de WhatsApp o desempenho do Internacional nos pênaltis, que é patético. Mas tem lá um verdinho, assim, uma vitória. Contra quem foi?
Palmeiras. Não era nem o Abel, foi antes do Abel. Mas, enfim, tem sido uma dificuldade do time, com o Abel mais ainda, a cada 8 disputas, o Palmeiras perdeu 7. Não é normal. E independentemente não é natural. disso, de que o Massa está falando, para mim tem algo maior. No campo, nos noventinha, é 90-10. A hora que você dá a chance pro pior e ir pros pênaltis, você vai ali para uns 50-50. Ah, 60-40 com esse histórico. Não, pro Novo Horizonte. É isso. Não, beleza, que seja. Porque, mas eu digo assim, cara, o que você, jogador, prefere? E outra? Resolver no campo onde é 90-10 ou 80-20 com todo, olha, na melhor das hipóteses, ou ir pro 50-50. É isso que pra mim sempre me pega nessa hora. Como foi? Se eu sou o treinador, eu ponho isso na cabeça dos meus jogadores. Resolvam, meus amigos. Porque se vocês forem pra lá depois, o cara que é o Zezinho, ele vira o Dudu. Porque ele pode virar o Dudu na batida de pênalti. Ele é só o Zezinho nos 90. Mas na disputa de pênalti, ele vira o Dudu. Como foi o segundo tempo de Palmeiras e São Paulo em Minas Gerais? Não, São Paulo jogando no erro, jogando por 2 resultados, praticamente. É isso. E o Palmeiras, temos que ganhar o jogo, vamos ganhar o jogo. Isso vai acontecer hoje. Se não sair o gol rápido, se tiver dificuldade, se tomar um gol, pode acontecer. O time do Novo Horizontino é muito bom, isso não se discute. E não foi só isso, né? Eu acho que o Palmeiras e São Paulo teve uma coisa que eu acho que foi um pouco diluída, porque alguns jogadores cresceram, mas é aquilo. A partir de determinado minuto, o Abel começa a trocar. Sobretudo, os jogadores principais, né? Então, tem essa situação. No São Paulo e Palmeiras aconteceu, o Palmeiras foi tendo as trocas e foi também caindo o nível. Mas eu estava aqui, para mim, tem uma coisa à parte que a gente ainda não está se dando muito conta, mas eu já estou na contagem regressiva do Endrick, né? E acho que o Endrick é uma atração para o futebol brasileiro. Depois que aconteceu agora na data FIFA, o gol em Wembley, o gol no Bernabéu, o encontro com o Florentino Pérez, toda essa situação, eu fui lá fazer umas contas e assim, o Endrick tem mais 2 meses de Brasil só, literalmente 2 meses. No máximo 17 partidas. Se o Palmeiras jogar as 17 e ele jogar as 17 do Palmeiras, são 17 partidas. 8 pelo Brasileiro, 6 pela Libertadores e 3 pelo Paulista, se o Palmeiras for à final. Talvez tenha uma Copa do Brasil, né? Talvez. Talvez entre uma Copa do Brasil no meio da semana. Vai, 18, 19, né? Tá acabando, né? Porque antes dessa data FIFA, existia até aquela possibilidade. Será que o Endrick vai ser convocado para a Copa América? Não, ele vai ser convocado para a Copa América. É uma certeza, né? E o Palmeiras encerra a fase de grupos dele na Libertadores em maio contra o São Lourenço. E logo depois tem a convocação e o amistoso contra o México. Então, talvez a última partida do Endrick com a Palmeiras seja contra o São Lourenço pela Libertadores. São 2 meses. Abril, maio. E depois o Palmeiras vai ter que se virar sem o cara. E ele é tão bom que eu acho que ele gera uma atenção até de outras torcidas, né? E vai... Como aconteceu com o Neymar, na época do Santos, o Neymar ficou mais tempo que ele. Como aconteceu com o Vinícius Júnior no final do Flamengo, que gerava uma... Opa, vamos ver... Então, são 2 meses de Endrick e só. E só uma coisa, como a logística é importante, né? Os caras jogaram lá no Santiago Bernabéu. Tem vários jogadores da data FIFA que não puderam jogar no meio de semana ou chegaram em... Se o Red Bull perdeu ontem, a gente falou, um jogador que não deu tempo de chegar ou que não atuou ontem e tal. Os caras estavam no Palmeiras treinando. Então, além do fato da quinta-feira, politicamente, o Palmeiras conseguir ali jogar para quinta e não para quarta, mais o avião da Leila, você põe os caras com condição para treinar para o jogo. Exatamente. Parece que não, mas esse tipo de coisa faz diferença nessa hora, viu? A galera está mandando mensagem aqui. O Flávio Ramires, hoje ele está com o troféu War, falando muitas coisas aqui, mas entre elas falando que o Richard Rios voltou, o Rames ainda não voltou, viu? Por exemplo. É isso jogaram em Madrid. É isso que eu queria dizer, entendeu? Faz muita diferença essa hora. Em voo de carreira, eles estariam chegando. Hoje o cedo, jogo talvez? foi quando? Terça, né? Estariam chegando quarta-feira à noite. À noite. Não teriam treinado, né? Certo? Oi? Não teriam treinado. Não. O time. Teriam passado o dia viajando. Exatamente. O El Chapo aqui fala, a próxima vez que o Palmeiras for para os pênaltis, tem que primeiro colocar o Lomba, depois trocar todo mundo que já bateu o pênalti e errou. Veiga, Gomes, Murilo.
Colocar 5 caras Chamou que o nunca Dudu, ninguém Ademir viu da bater. Guia, o César Maluco. Então, ele tá chutando pau assim na radical, mas tipo, tá dando tão assim, quer saber? Vai o Lomba, vambora, velho. Eu tô desesperado atrás dessa pauta, que acho que é a pauta, né? Mas não consigo. O Palmeiras é fechado, feito uma ostra. O que foi feito depois do jogo contra o São Paulo, em termos de pênalti? Porque, gente, continuar do jeito que tá... Ia fazer alguma coisa. Então, continuar do jeito que está, não dá. Alguma coisa, o que foi feito em termos de nível de treinamento, de estudo, de goleiro, Psicologia, de psicologia, óbvio, alguma coisa tem que ter sido feita. Essa para mim é a pauta do Palmeiras, entendeu? A despeito do Hendrick, que entra na página 2, do que vai ser depois, não tem como, tem que esperar e não tem como substituir o Hendrick. O João Carlos disse Entendeu? que tem, ó. Quando até o Hendrick sair, o substituto já estará pronto, Estevão. Tudo bem, a gente pode ver isso. Podemos ver isso. Isso é muito diferente. Mas é bom jogador, hein? É muito bom jogador. É totalmente diferente em termos físicos. Não é talento. Principal. Talento ele tem muito. O Hendrick é um touro, né? Voltando só para a questão dos pênaltis. Alguma coisa tem que ter sido feita. Então chamar o Miguel Nicoleles, que é especialista em cérebro, chamar sei lá, ainda tem algum astronauta vivo? Chamar o cara lá da NASA, entendeu? Pegar o estudo da USP lá que mostra onde que a bola entra e o goleiro não pega. Entendeu? Alguma coisa tem que ter sido feita, porque continuar nesta batida não vai funcionar. Ponto. A partir daí, Estevão e Hendrick. O que está sendo feito como informação com o Estevão? O Estevão foi guindado ao time principal o ano passado, jogou a final, o último jogo contra o Cruzeiro, que valeu o título, tá? Aí tem um aprendizado do Abel que deixou o cara no banco. O cara, sei lá se ele vai reagir bem na Bomboneira. O cara reagiu do jeito que reagiu, né? Na Europa. Então, tá ali, fica isso, aí fica evidenciado um erro dele. Não é Deus, erra também, errou. Ainda bem que eu não errei com ele. Eu perguntei pra ele, coloca o Hendrick no jogo da volta e tal. Não sei o quê. A partir daí, o que está sendo feito com o Estevão? Ele entra em alguns jogos, ele entrou contra o Bragantino, lá em Bragança, né? Jogo difícil, duro, time do Bragantino jovem, forte. Ele vai, participa de alguns minutos, sai, volta e some da relação. Por quê? Porque ele está sendo trabalhado para melhorar o aspecto físico dele, para ele estar mais forte para aguentar o tranco. O Rômulo, que vai chegar, é a mesma história. O Rômulo não vai jogar de cara. Não vai jogar de cara. Ele vai ser também trabalhado, que uma das questões ditas pelo Eduardo Batista é que ele precisa ser substituído todo jogo, porque ele não aguenta 90 minutos. E aí ele também vai ser preparado para melhorar fisicamente. Então não é simples, tira o Hendrick e põe o Estevão. Na cabeça do torcedor é assim, tira um, bota outro. Não é assim que funciona. Tá aí a escalação do Palmeiras, então, e do Novo Horizontino para hoje. O Massini falou sobre essa não é dúvida, mas essa questão que tem, sobretudo, do... Não, para mim o time é esse. A minha dúvida é, como o Gustavo Gomes voltou, jogou duas vezes... Essa é a pergunta. E o Murilo não jogou? Não, o Murilo só foi fazer turismo, exatamente. Então, Quem você escalaria, Arnaldo? Eu escalaria, Gomes ou Murilo? Eu manteria a dupla de zaga com Luan e Murilo. Você, Vessa? Eu faria isso, mas se o cara que é o cara fala assim, eu tô bem, eu não vou falar não pra ele também. Gustavo Gomes. O cara é o Gustavo Gomes, aí ele fala, eu tô bem, eu vou pro jogo. Aí você vai falar, não, você não vai pro jogo? Um cara desse tamanho, eu acho difícil, nem o Abel talvez falaria pra ele, cara. Essa é uma questão, né? Eu manteria esse tiro de zaga aí. Olha quem tá aqui, o William Guerra, ele... O War. Sempre com a gente aqui. Ele fala o seguinte, meu pai era funcionário do IBGE, conhecido por ser um homem pessimista. Com os 9 filhos, ele sempre nos aconselhava a ter um pé atrás.
Mas esse Massini com relação ao Palmeiras é surreal. Isso é péssimo para os torcedores, viu, Massa? Seu pessimismo está contaminando. É que o histórico tá aí, o Massa só tá... Mas... É só, né, exemplificando o histórico, ele não tá falando de outra coisa. Não, mas é que achar, pô, vai para os pênaltis, eu acho um pouco demais. Não é achar que vai. Não acho que O vai. medo dele é se for. Não, sei disso. Eu só Esse não é o posso pessimismo. deixar, que eu posso confundir as coisas. Eu posso, olê porco, posso cantar aqui, mas não é o caso. Eu tenho que analisar todas as porque na hora que situações chegar do no jogo. a arquibancada não estará assim. Você Exatamente. entendeu? Então, eu posso analisar todos os aspectos do jogo. O pênalti é uma delas. Só isso. E o Massa queria saber como que organizou, que se resolveu, e aí eu vi Eduardo Batista, eu não consegui não lembrar, né? Bateram na mesa, fala a fonte. Fala a fonte. Fala a fonte aí. O Teve lá Massa uma- quer saber o fala a fonte. Pois é, Uma passagem relâmpago pelo Palmeiras. Qual é Entre os pênaltis é a grande possibilidade do Novo Horizontino. Mas como você sempre diz, é empurrar o jogo. Empurrar o jogo. Acendeu o jogo, que é o Máximo. contrário da Ponte, né? A Ponte morreu com 15 minutos do primeiro tempo. Contra o São Paulo, que eliminou o São Paulo, não foi nem isso, porque ele saiu na frente, inclusive. Né? Pois é. Teve nem Tá. empurrar o jogo. Ele... É. Mas você vê que ele também não se preocupava em tentar. Não. Tô Não, arrisca desesperado não. pelo Jogar segundo por gol dois também. gols. Não tava, isso não. Normalmente, né? Quanto um time grande, o desafiante, ele joga por 2 resultados. A possibilidade de levar para os pênaltis interessa somente ao O visitante. que eu tô colocando aqui deve estar na cabeça do Eduardo e dos jogadores do Novo Horizontino. Claro. O quê? O negócio dos pênaltis? Relaxa Agora, aqui, tem segura aquela aqui. coisa, né? Contar é uma história engraçada. Aí depois eu lembrei outra história do Marcelo Teixeira, engraçada, que eu conto depois. Mas do São Paulo e Novo Horizontino foi para os pênaltis. Aí o Jordi, que é o goleiro do Novo Horizontino, que era do Vasco, foi reserva do Vasco há um tempão. Aí chegaram lá, não, aí tem aqui acabou o Jordi, é o maior pegador de pênaltis. Aí o Novo Horizontino ganha, mas os 2 caras do São Paulo que perdem chutam a bola para fora. Ele não pegou, o Jordi não passou perto de pegar um pênalti. Exato. Foram todas na rede sem ele passar perto e as 2 para fora, do Michel Araújo e do Diego Costa. Aí entrevista do Jordi depois do jogo. Jamais passei por uma situação dessa de disputa de pênalti. Então, pegador de pênalti aonde? filho? Não tinha Cara, nunca tinha jogado essa Que é uma porcaria. sacanagem que fazem com o Everton, cara. Você pode ver todas as decisões, quase todas, ele pegou uma. Contra o Boca, ele pegou o pênalti de quem? Cavani. Cavani. Os caras perderam o resto, não tem como. O Gerlan Santos falou, o Palmeiras tem que amassar o Novo Horizontino hoje. A Abel teve uma mini pré-temporada para fazer ajustes. Sim. Tem muito Depois- time que volta pior dessas mini pré-temporadas. O é o Palmeiras caso do Palmeiras? tem. Não, no caso do Palmeiras não vai ser, É mas- sim. É? O Palmeiras tem voltado. Olha, Olha o homem voltaram pior? pessimista. Não, Como é que não é é o War? pessimismo. Pega a data FIFA Ó o e homem- vê como ó o o homem Palmeiras volta pessimista. mal. Tá trazendo informação com base Tá trazendo no informação passo. pessimista. Data FIFA não é mas isso. assim, mas o Palmeiras... então, mas aí é uma coisa que o Palmeiras tem feito institucionalmente... Esse é um pra problema. minimizar a É, data claro. FIFA. Avião da Leila, volta antes, adia o jogo. Lembrando, ano passado, ele voltou e teve que jogar com o Bahia. Perdeu em do Salvador, Bahia, velho. imediatamente. Mas agora tá Cara, minimizado isso. Fora Claro que tá. aquilo que está no ar e que a gente não entende, que é o adesivo que a CBF cola no cara que vai convocado e volta pro seu clube, que ninguém isso aí explica. você fala. Isso é uma coisa... Ó o Massa, O ó. Yuri Alberto voltou pro Corinthians, ele não existia depois que ele voltou da seleção. Ó o Massinho, vocês o vão Murilo, falar, ó, por o exemplo, é um Massinho só baita tem razão. zagueiro, tá indo Eu muito tô bem, avisando. sabe assim? Dá um Rony medo. Veiga, como voltar? Também, mesma coisa. Puta, eu não sei o que acontece, mas tem um adesivo Zica, que né? coloca Coisa. ali que... E o Giovan Capeloso, ó, gostando ou não... Repetir, hein? Gostando ou não, Gabigol chega e pega a camisa do Hendrick no Palmeiras. O Gabigol tá suspenso, velho. Não, sim. Mais um aninho aí. Pode ser absurdo. É outra pauta importante que eu tô atrás também, suando sangue. João Carlos Moreto. Qual é o time que vai disputar o Mundial? Do Palmeiras? Calma, mas é só no ano que vem. Não é, calma, não dá pra contratar em maio pra jogar em junho. Mas calma aí. Que isso, massa. Aqui, ó, o João Carlos Moreto. O Eduardo Bacilli devia chamar o Massini para fazer a preleção. Hoje, lá do Novo Horizontino. Viu? E eu vou falar fontes. Fala a fonte. Ó o Danilo Pérez colocando lenha na fogueira aqui, ó.
Hoje a Edna vai ter pouca pressão, hein? Na dúvida, hoje vai para qual lado ela vai dar? Edna. Mas que ela tem mais pressão que ela teve no clássico anterior. Eu espero que ela... Ó, o Paulo Marinho está com você, fala. O Santos mandou comunicado antes do jogo. Eu espero que ela apite bem e espero que o Abel... Bom, o Candanção não dá para reclamar ontem, hein? Só uma coisa. O Palmeiras lançou hoje uma campanha que eu achei bem legal, falando de não ao ódio, Citando Fortaleza, né? contra a impunidade e contra a xenofobia. O Abel, o Rony, eles têm uma jogadora do feminino que eu não identifiquei ainda qual é, não tive tempo. O Abel, o vídeo acabou de sair. Eu acho essa campanha muito legal de ser feita. Contra agora. o preconceito? Oi? Contra a violência, contra o preconceito, contra a xenofobia, contra o assédio, né? Fala da sociedade, que todos somos um como sociedade no geral. E eu espero que no campo a gente veja isso também. Que o Abel fique mais tranquilo perfeito. E que ele vai reclamar, como o Eduardo Batista vai reclamar, como... Vocês repararam que o Dorival não viu o gol do Hendrick? Tava com o quarto árbitro. Exatamente, exato. Então, que seja dentro de algo normal e que a Edna faça uma grande atuação. Que seja talvez a maior atuação dela como árbitra de futebol, é isso que eu desejo. E o Paulo Marins, todo otimista é uma pessoa mal informada, guardando as devidas proporções. Entendeu? Mas eu não tô pessimista, cara. É uma diferença Luiz Antônio grande. Traúzola fala o seguinte: Arnaldo, quando o jogador chuta pênalti para fora, também é mérito do goleiro. Medo de chutar baixo, o goleiro pegar, o jogador chuta na arquibancada. Talvez os caras estivessem lá pro jogo. Manuca, quem foi que bateu o pênalti no São Paulo, que mandou a bola no Clube Social, no Terrão, aonde eu fiz teste e fui aprovado? O Michel hoje também errou, mas gente, o Diego Costa chutou muito longe do gol. O que ele fala só um pouco é o que, por exemplo, o Ganso, quando perdeu uma vez com o São Paulo, ele disse: o Cássio é muito grande, eu fui tirar e tirei muito. Então, quando você tem um cara de verdade pegador, e não esse caso, o cara vai pro limite. Sim. E ao ir pro limite, aí sim, é trave ou fora. Porque se ele sabe que se bater mais ou menos, o cara vai pegar. Tem que ser... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do Band Esporte, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram a partida de hoje entre Palmeiras e Novo Horizontino. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.